Capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristo têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele nos ensinou. Queridos, nós estamos vivendo o último dia, como diz as cartas de São João, capítulo 2. Advertência aqui sobre contra os anticristos. Não estou falando do anticristo, sim dos anticristo. Quem são esses? São aqueles que um dia, outra hora serviram a Deus, um dia, outra hora glorificava a Deus, um dia, outra hora fazia a obra missionária. Mas o próprio João, ele vai alertar sobre essas pessoas. Ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Quem são esses anticristos que têm surgido? São aqueles que não acreditam na palavra do Senhor, são aqueles que não acreditam na vinda do Senhor. Quem são esses? É o próprio ser humano. É o próprio ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. São esses que não acreditam na palavra do Senhor. São esses que têm se transformado, se feito anticristo, porque eles conheceram a verdade, eles ouviram a verdade, eles conhecem a verdade, mas eles não querem andar na verdade. Eles preferem a orgia deste mundo, eles preferem a prostituição deste mundo, eles preferem o prazer deste mundo, que é passageiro. O prazer deste mundo, ele é passageiro. O próprio Jesus, quando ele foi tentado, querido, no deserto, o diabo chegou lá com Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, também o diabo levou ele a um penáculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os teus anjos darão ordem ao teu respeito.
Jesus disse para Satanás: não atentarás o Senhor teu Deus. Mas na terceira tentação é o tema do que eu estou ministrando aqui. O diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou toda a sua riqueza, mostrou todo o seu glamour, e ele disse para Jesus: se prostra só uma vez, e eu te darei todos esses reinos, eu te darei todo esse glamour. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Que muitos crentes que estão desviados agora têm se transformados em anticristo, porque eles têm se curvado diante os carnavais, têm se curvado diante aos bois que está chegando aí também, têm se curvado também diante a festa da carne que se chama carnaval. É os próprios crentes que estão lá desviados. É esse que se prostra diante de Satanás, é esse que se curvaram diante de Satanás pelo prazer de uma melodia, de uma música, pelo prazer de uma melodia, de uma música que leva os casais a se prostituírem, leva os casais a serem destruídos, e é o que está acontecendo hoje. As músicas de carnaval estão destruindo os casamentos. Aquelas músicas sertanejas que mandam o marido trair a mulher trair o marido, está destruindo a família também. Mas o povo não quer saber, o povo não olha para a letra. O diabo é tão astuto que ele bota a melodia para a pessoa sentir o prazer de não abandonar ele. Foi isso que aconteceu lá naquele monte. O diabo falou para Jesus: te prostra só um pouquinho diante de mim, só uma vez, e eu te darei toda essa glória. Tem muita gente que acha porque é novo: vou curtir, eu sou novo, eu vou curtir, eu vou pro carnaval, eu vou curtir, eu vou pro brega, eu vou pro forró. Vai para onde tu quiser, mas não te arrepende de depois, querido, aleluia, de você ser tratado pela mão do oleiro. Depois você diz assim: a minha família não gosta de mim, o meu pai e a minha mãe não gostam de mim. Não, é tu que está se rendendo aos prazeres deste mundo. Principalmente você que é crente desviado, tem se transformado, como a Bíblia diz aqui, num próprio anticristo, conhecedor da verdade, conhecedor da palavra de Deus, mas tem rejeitado, tem negado o Senhor, não tem renunciado os seus prazeres carnais, não tem renunciado o seu prazer, aleluia, aquilo que te torna escravo do pecado, é o teu prazer. O carnaval está chegando aí, já tem gente dizendo: bora malhar, que é para chegar com o corpo todo bonitinho lá nos coisas do carnaval, nos blocos. Vamos chegar lá, vamos arrasar assim. A tua carne te faz sorrir hoje, mas quando tu fechar os teus olhos, querido, a tua carne vai fazer você chorar. Aí você vai se arrepender de quantas vezes você teve oportunidade de entregar a tua vida a Jesus e você não quis entregar. Você achou que aquilo que nós pregávamos aqui era mentira, era engano, porque nenhum pastor hoje em dia, não é verdade, presta. Eu não acredito nisso não, eu não acredito que Deus lança ninguém no inferno não, eu não acredito que Deus não vai matar o ser humano lançando no inferno. Então continua na tua vida de pecado, que o salário do pecado é a morte. O próprio Jesus diz: não vos amei o mundo, nem que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, querido, porque o amor do mundo é esse daí. Hoje é terça-feira, já começa já o carnaval, já tem gente se preparando para ir para os blocos, já tem gente saindo aí para atacar o terror, mas não querem saber nada de Jesus, não querem saber nada da palavra, não querem renunciar. Aí daqui a pouco vai para um leito, daqui a pouco vai para um hospital, é internado. Aí o que quer? Quer ajuda, quer oração. Aí quer que a gente abra o coração. Você está sendo avisado aqui antes de você chegar no leito. Antes de você chegar e ter uma enfermidade, você está sendo avisado aqui. Não troque Jesus por esses prazeres carnais. Não troque Jesus por uma hora de prostituição no motel. Não troque Jesus, querido, por cocaína, por maconha, por pó. Não troque Jesus por isso. O próprio João está dizendo: por isso sabemos que esta é a última hora. Já estamos na última hora, querido.
Nós estamos olhando os jovens hoje aqui em Manaus. Até o governo, o Estado, está preparando aí uma associação para juntar os mendigos, que 90% são jovens. Estão virando mendigos. Estão virando mendigos ali, comendo lixo, que outra hora era para estarem fazendo uma faculdade, outra hora era para estar trabalhando, mas não, foi influenciado por um outro que estava ali nas drogas, por um outro que estava na mesa de bar, por um outro que estava na prostituição. Aí agora estão aí caídos, agora estão aí prostrados. Quando a gente passa e diz, só Deus tem jeito, se não, só Deus tem jeito. Mas se você não querer, querido, não adianta nada. Se você não querer, não vai adiantar nada. E olha o que a Bíblia continua dizendo nas cartas de 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha o que a Bíblia diz. Eles eram os dos nossos aqui. Eles eram do evangelho, do cristianismo. Eles eram do evangelho, do protestantismo. Eles eram daqui, querido. Mas eles saíram. Eles não permaneceram. Aí a Bíblia vai dizer, eles eram do nosso meio, mas não eram do nosso meio, porque eles saíram do nosso meio. Para quê? Por causa, muitos, querido, eu vou falar uma coisa aqui. Muitos saíram da presença de Deus porque ficaram revoltados com Deus. Já pensou? Nós somos caco entre caco. Nós somos pó. A Bíblia diz, a própria Bíblia vai dizer que quando a gente morrer, nós vamos voltar para o pó, porque do pó nós viemos e no pó nós voltaremos. Aí ainda tem o ser humano que não vale nada. Está entendendo? Que a própria Bíblia vai dizer em Isaías 64 que nós somos como trapo velho de imundícia diante de Deus. Nós não somos nada, porque quando Deus toca, se Deus tocar em ti agora, Ele te paralisa. Ele não deixa tu fazer mais nada. Ainda tem gente que se revolta com Deus. Ah, por que tu não quer voltar para a igreja? Porque eu estou revoltado com Deus. Por que tu não quer para a igreja? Ah, porque eu não quero mais saber de igreja não. Por que tu não quer voltar para Deus? Porque eu não quero saber. Mas um dia tu vai fechar os teus olhos, querido. Um dia tu vai fechar os teus olhos. Aí tu vai ver que isso daqui que nós pregamos vai te fazer falta lá onde tu vai estar queimando. Lá onde tu vai estar sendo, tá entendendo? Atormentado. Lá onde tu vai estar pagando os teus pecados, que todo mundo pensa que o inferno é aqui na terra. O inferno não é aqui na terra. Aqui tu vai pagar aquilo que tu fez. Aquilo tu vai pagar aquilo que tu praticou. Mas quando tu fechar os olhos, querido, tu vai ver a ira de Deus sobre aqueles que não quiseram o Senhor. Querido, sabe quem vai para o inferno? Não é a pessoa que peca não. Quem vai para o inferno é a pessoa que não quer abandonar ou se arrepender do seu pecado. O próprio João diz, eles eram do nosso meio, mas não ficaram no nosso meio. Eles saíram. Quem são esses? Vieram lá para a igreja, aproveitaram só um tempinho lá, aproveitaram as bênçãos, aproveitaram os glamour da igreja. Daqui a pouco ficou abençoado, daqui a pouco passou alguma tribulação, saíram, foram para o mundo. Preferiram o mundo aí fora, porque o mundo é gostoso, o pecado é gostoso demais, querido. O pecado é maravilhoso demais, só que ele tem as suas consequências. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, olha o que o próprio Jesus vai dizer: não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, mas aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. E hoje está chegando a festa da carne aí. É o povo preparando o corpo, é o povo malhando, se esforçando, é o povo agindo de um modo bacana. Mas tem muitos que vão, não voltam mais. Tem muitos que vão e quando a gente vai ver já está aparecendo lá no imediato. Quando a gente vai ver está aparecendo lá nos portais, lá
de comunicação lá. Que foi que aconteceu? Morreu com uma bala perdida. Que foi que aconteceu? Morreu com uma facada, o cara deu por trás e o cara morreu na hora. Aí as pessoas vão lá no Face, colocam 2 asinhas de anjo e diz: o pai te chamou. O pai não te chamou não, querido. Quem te levou para o inferno foi Satanás, porque você não queria Jesus. Você não quer compromisso com Deus. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque os falsos profetas, eles não te ensinam a verdade da palavra. Os falsos profetas, eles não te levam o verdadeiro conhecimento. Eles não entram no reino do céu, eles fecham e não deixam você entrar. Porque todo mundo, quando olha para a Bíblia, vê aqui: meu Deus, a Bíblia aqui, eu vou abrir no Salmo 91, vou pegar minha bênção. Não, querido, Salmo 91 é para te proteger, proteger tua casa. Mas se você ainda estiver ali em comunhão com Cristo, olha o que a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 2 de 1 João. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Todos vocês têm conhecimento. Nós temos uma unção, querido. Nós temos conhecimento daquilo, querido, que nós somos ensinados. Nós temos conhecimento daquilo que nós ouvimos. Quando você fechar os seus olhos e você se achar em tormento, a Bíblia vai dizer que lá no inferno, a Bíblia vai dizer, está lá em Lucas 16, a Bíblia vai dizer que 100% tu vai ter a tua memória. A tua memória terá 100% de lembrança. Você vai se lembrar desse escudo. Você vai se lembrar daquela palavra que você ouviu nas redes sociais. Você vai se lembrar da palavra que você ouviu pelas rádios, onde estão os evangélicos pregando, pelas ruas. Você vai se lembrar. Quando você estiver lá e diz: rapaz, eu dei mais prazer para a minha carne do que para a obra de Deus, do que para o Senhor. Sabe por quê? Porque Satanás faz tu olhar para o homem. Satanás faz tu olhar para aqueles pastores que estão caídos em cima do altar. Satanás faz tu olhar para aqueles irmãos que bagunçam com Deus, bagunçam com a obra, se prostituem, estão caídos em cima do altar. Quantos pastores, não vou generalizar que são todos, mas quantos pastores ainda estão em cima do altar caídos? Estão com uma vida de adultério, de prostituição. Estão congregando com as suas amantes lá dentro das suas igrejas, mas eles não querem abandonar por causa da bênção. Eles acham que na hora, quando eles forem partir, eles vão pedir perdão e Deus vai perdoar ele. Não, querido. Romanos capítulo 2 versículo 5 diz assim: por causa da dureza do teu coração, tu acumulas ira para ti no dia do julgamento de Deus. Esses daí que não querem se arrepender logo, esses daí que não querem logo se humilhar, não querem chegar para a igreja, para o Senhor Jesus Cristo, para a noiva do Cordeiro, confessar os seus pecados, esses daí terão duro juízo. Esses são os anticristo que a Bíblia nos fala. Eles estão no nosso meio, né? Eles estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio, porque eles não pertenciam a nós. Olha o que diz o versículo 21: não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. Muitas pessoas, querido, nada contra, vai para onde tu quer, é de maior, né? Ninguém paga a tua luz, ninguém paga a tua água, ninguém bota para te comer, mas eu não vim falar disso. Eu vim falar da tua salvação. Eu vim falar da tua vida com Deus. Se divertir, todo mundo se diverte. Ir para o rock, todo mundo vai. Mas eu quero saber, quando tu fechar os teus olhos, para onde vai a tua alma. Eu quero saber, quando fechar os teus olhos, se agora você morre de uma parada cardíaca, se agora você morre de uma bala perdida, para onde ia a tua alma neste momento? Ah, pastor, o fulano estava desviado, mas fez obra para Deus, mas morreu no pecado, vai para o inferno. Vai para o inferno, não tem para onde ir. Ninguém pode dizer: ah, porque fez a obra, Deus não é injusto. Vou te falar algo que diz aqui em Ezequiel. O próprio Ezequiel falou: avisa ao justo que está caído. Aí o justo que está caído, avisa ele para ele seguir, para ele se converter dos seus maus caminhos.
para ele se converter dos seus maus caminhos. Avisa ele, Ezequiel, porque senão eu vou cobrar o sangue dele da tua mão. O justo, Deus está falando, não estou falando do pecador nem do ímpio, eu estou falando do justo, porque o justo também está desviado. Muitos estão desviados dentro da casa do Senhor. Muitos estão ali fracassados dentro da casa do Senhor e não querem confessar o seu pecado. Sabe o que Deus diz para Ezequiel? Ezequiel, avisa o justo. Sabe quem é o justo na Bíblia? Aquele que faz a obra, aquele que está ali na casa do Senhor, aqueles que estão fazendo as coisas tudinho. Deus fala assim, Ezequiel, vai lá, avisa ele, para ele voltar e se arrepender. E se ele se arrepender, ele não vai morrer, e eu vou prolongar o dia dele na terra, ele será perdoado. Mas se ele morrer em seu pecado, justo, mas se ele morrer em seu pecado, Ezequiel, e ele for avisado e não quiser se arrepender, até as suas obras serão esquecidas. Você pode ter ganhado o mundo, como diz a Bíblia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final ele perder a sua alma? Não adianta passar a vida inteira dentro de uma igreja e chegar no final tu perde a tua salvação. Ganhou o mundo inteiro, ganhou muitas almas para Jesus, fez muitas obras, mas está desviado aí na tua casa, está desviado aí no teu lar, está desviado aí dentro da tua igreja. Ganhou o mundo, ganhou tudo, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas está desviado. Só quer saber de sítio, só quer saber de orgia, só quer saber de festa, não quer mais aproveitar a vida. Não, vou curtir, porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Não é assim não, querido. Não é assim. Volte logo para os caminhos do Senhor. Volte logo a fazer a vontade do Senhor. Te arrepende de teus pecados. O que é mais maravilhoso na palavra do Senhor é que tu conhece. Não conhece, tu conhece. Tu já foi alertado. Tu já ouviu alguma pregação. Tu já ouviu algo de Deus já. Está entendendo? Tu já ouviu. Então o que o Senhor quer que você faça neste momento? Arrepende-te do teu pecado. Volta logo. Volta logo. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21. Não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. O diabo ele gosta de mentir, querido. O diabo ele gosta de enganar. Vocês viram que ele falou, que Deus falou para Eva e Adão lá no paraíso? Deus disse comer de todas as árvores, que está no meio dela não comer, porque no dia que comer, vocês morrerão. O diabo chegou lá, o que Deus disse? Deus disse para a gente não comer aquela árvore, senão a gente vai morrer. O diabo disse, vai morrer não. O diabo ele te engana todo dia. O diabo ele usa as pessoas dizendo, não, para que ser crente é careta, para que ser crente é isso, aquilo, outro. É verdade. Mas tu só vai reconhecer Jesus se um dia ele tiver misericórdia ainda te levar para um leito ainda. Te levar ainda para um estreito que tu venha reconhecer ele. Aí daqui a pouco quando ele vai tratar contigo, cadê os irmãos que não vêm me visitar? Cadê o pastor? Ei, querido, pastor tem a obrigação de estar te visitando não. Você mora perto de muitas igrejas e não vai buscar Jesus lá. Está preocupado que se o pastor vai lá visitar. Está preocupado se o irmão vai lá visitar. Não, querido, é você que tem que se esforçar em ir lá. É você que tem que se esforçar e buscar o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? O que é mais maravilhoso nesse texto aqui, ó, é que você conhece a verdade. O que é mais maravilhoso nesse texto, que não tem quando tu fechar os olhos, não vai dizer mesmo assim, ah Senhor, o Senhor não me deu uma última oportunidade. Não, oportunidade tu tem cada segundo. Tu conhece a verdade, tu não é inocente, tu não está inocente de nada. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que saírem tão desviados, eles se tornaram anticristo. Eles negam a existência de Deus, eles negam a palavra de Deus, eles negam a unção que Deus deu, eles passam a servir a outros deuses, eles passam a adorar outros deuses, mas não querem saber nada de Jesus. Por isso que eu tenho falado, olha a multidão de jovens que tem se transformado em mendigos. Era para serem pregadores, era para ser advogado, era para serem juiz, era para ser isso daí, querido. Mas sabe por que eles não são? Porque eles preferiram as coisas da carne. Eles preferiram as coisas, está entendendo? Que sacia a sua carne, que faz eles ter regozijo a isso. Tem um meio crente, né? Que ele é crente dia de domingo e está chegando o carnaval, ele vai pular carnaval. Esse daí é o meio crente, esse daí vai ficar também. Esse daí vão ficar também, porque eles não renunciaram à carne.
O versículo 22 diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quantas pessoas têm negado Jesus? Se negou Jesus, negou o Pai, a Bíblia está dizendo aqui. Se negou Jesus, negou o Pai também. Esses daí são o quê? Mentirosos, a Bíblia diz aqui. Estou te falando dentro da Bíblia, que é para te não dizer que eu estou falando besteira, porque estão acostumados a só ouvir coisa, só vitória, só bênção, só vitória, só bênção. Ah, só bênção, só vitória. Queridos, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, ele vai te ensinar o caminho da salvação. O verdadeiro pastor, ele vai te ensinar tu verdadeiramente não negar Jesus. Pastor, mas eu estou passando uma prova, não vem ninguém lá da igreja, nem pastor visitar minha casa. Quem tem que visitar a tua casa é Jesus. Você tem que clamar para Jesus visitar a sua casa. Você tem que parar de estar olhando para o homem. Quantas pessoas estão desviadas aí? Ah, eu desviei porque aquele pastor ali é ladrão. Eu desviei porque o problema é teu. É tu que vai para o inferno, porque a Bíblia diz que nós não temos que confiar no homem. Você está olhando para o homem. Você está olhando para as atitudes do homem. O homem é falho. Ainda que Deus levante pastor, apóstolo, profeta, põe em cima do altar, são homens pecadores sim. Mas todos os dias, querido, nós temos que renunciar o pecado. O 23 diz: todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Se você negou, você não tem o filho nem o pai. Mas você, se você não negou, você tem o filho e o pai. Quantas pessoas, querido, eles leem livros e dizem: não, está escrito naquele livro. Não, tem que ver se tem certeza do que você leu naquele livro. Se você tem ciência daquilo, que aquilo dali é correto, se aquilo dali mesmo é verídico, se aquilo dali mesmo é verdade. E nós estamos vivendo um tempo, querido, que as pessoas estão acreditando, como diz Timóteo, mais nas fábulas, mais nas historinhas do que na palavra do Senhor. Não, mas eu tenho a minha fé já formada, Jesus está no meu coração, eu não pratico isso, eu não pratico aquilo, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não faço isso. Querido, você está enganado, a tua fé ainda não está afirmada, ainda não está resolvida, porque a própria Bíblia vai dizer em Marcos 16, vai dizer que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê e não for batizado será o quê? Condenado. Não adianta tu ter uma fé formada e tu não vive os princípios. Não adianta tu ter uma fé formada e tu não ouve a palavra, tu não anda pelos princípios, preceitos, estatutos, na lei de Deus. Não, mas minha consciência, não adianta te defender. Olha o que a Bíblia diz no versículo 24: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Presta atenção. Já há 2000 anos atrás, querido, que essa Bíblia foi escrita, 2000 anos atrás. A Bíblia manda a gente permanecer no que está escrito aqui. Então eu creio no que está escrito aqui na palavra do Senhor. O próprio João diz: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que é que tem que permanecer em mim? A verdade, a palavra de Deus, os mandamentos, os preceitos, os estatutos do Senhor, ele tem que permanecer em mim. Por que tem que permanecer em mim? Para que eu não venha pecar lá fora, para que eu não venha entregar a minha carne à prostituição, para que eu não venha entregar a minha carne nesses desejos aí que está chegando aí o carnaval. O povo diz que não tem dinheiro, mas gasta o seu dinheiro todo para o Satanás lá. Pega o dinheiro, gasta para o Satanás, compra abadá de 800, 600, de 300, de 500 reais, está entendendo? Quando chega na igreja, o pastor vai pedir o dízimo e diz que o pastor é ladrão. Ladrão é o diabo que está te roubando aí fora, nos abadá de 800, de 1000, né? Nos camarotes de 2000, 3000. Isso daí é que estão te roubando lá fora. Da presença de Deus, não, querido. Totalmente é diferente. Aquilo que tu dá, o Senhor também ele te devolve. Mas o que nós estamos vivendo hoje?
O diabo, ele diz que a igreja rouba, e o mundo onde ele faz tu gastar todo o teu dinheiro, não te rouba não. É engraçado, só você que ainda não percebeu, mas Deus vai abrir a tua visão. Vocês já viram o show no começo do mês? No meio do mês? Você não viu, é só no final do mês, quando tu recebe, o diabo bota show de pagode, show de brega, show de forró, vai vir fulano não sei da onde, pega todo o teu dinheiro que tu trabalhou no mês, tu entrega tudo pro diabo lá fora. Aí quando fica lascado, perdido, aí quer vir para a igreja, aí quer que a igreja ajude, quer que a igreja vai lá, visite, tudinho, não é verdade, querido? Nós estamos vivendo isso. Está entendendo? Os valores estão mudados, mas Jesus não, a palavra não está mudada não. A palavra ainda é a mesma. É a mesma. E olha o que diz o versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não, mas eu já recebi uma profecia que eu vou morar no céu. Mas não quer abandonar o pecado? Vou te dizer para onde tu está indo, querido. Para o inferno. A Bíblia diz que existem quantos caminhos? 2 caminhos. Um que leva ao céu e outro ao inferno. Qual é o caminho que leva ao inferno? A porta larga. Qual é a porta larga, pastor? Essa daí que daqui a pouco, às 7 horas, tu já vai para o primeiro bloco de carnaval, gastar todo o teu dinheiro, cheirar, beber, fumar, tá entendendo? Trair, tá entendendo? Tacar o terror. É isso daí, querido. Você está entendendo? Os valores estão investidos. É engraçado. Quando recebem, quando fazem as coisas tudo errado, ele disse: eu vou levar minha igreja para aqueles pastores ladrão. Mas é engraçado, querido. De vez em quando bate um nas portas aí, vai lá chorando: oh, meu Deus, o que foi que aconteceu? Pegou uma overdose, está entubado, queria que a igreja orasse. Quando a gente vai ver o nome das peças, querido, foi todos aqueles que se levantaram contra a obra, todos aqueles que defamaram da obra de Deus. Ninguém se levanta contra a obra do Senhor. Pode se levantar os macumbeiros, os feiticeiros, os bruxos, pode se levantar quem for, ainda mais quem já conheceu a obra, sabe que cai tudo por terra. Uma hora vai chegar a cobrança para eles. Uma hora vai chegar a cobrança. Quando o anjo do juízo chega lá e disser: chegou a cobrança hoje, aí vai ver o que é estreito na mão de Jeová. Senhor te chamou para a vida eterna, querido. O Senhor não te chamou para qualquer coisa. O Senhor te chamou para a vida eterna, para você ir morar no céu. Mas você gosta dos prazeres da carne, você gosta das vontades do mundo, aí é você e Deus. Você tem que levantar a mão para o céu, que ainda tem alguém que dentro da palavra te alerta, te avisa. Ah não, fulano está bem velhinho, mas não se arrependeu na hora da sua morte. Querido, eu sinto muito, só existe 2 caminhos: céu ou inferno, não tem para onde ir. Está escrito aqui, está escrito, olha o que diz o versículo 26. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Sabe por que Satanás não consegue nos enganar? Porque nós temos a palavra. Sabe por que enganou aqueles que saíram da igreja? Porque eles não permaneceram na verdade. Eles não permaneceram na palavra, não permaneceram na obediência. Por isso que foram enganados por Satanás. Mas tem muitos que só querem um pezinho para sair da igreja. Está chegando o carnaval, né? O crente Raimundo, pé na igreja, eu estou no mundo. Não é verdade? Está chegando o carnaval aí e desvia. Vê um defeito no pastor, vê um defeito na irmã, vê um defeito na liderança, vê um defeito ali, fulano, ciclano, não quero mais saber de igreja não. Curte o carnaval, termina o carnaval, volta de novo para a igreja. Toma cuidado que uma hora tu não volta. Uma hora tu não volta mais. Uma hora já era, querido. E não adianta velar, morreu lá no tráfico, morreu lá no mundo, morreu nas drogas, na prostituição, aí quer velar dentro da igreja. Ei, velar dentro da igreja não diz que tu foi morar no céu não. Morar dentro da igreja, foi velado lá dentro da igreja do pastor fulano, da pastora não sei de quem, Deus receba, mentira. Para com isso, querido, isso aí não existe não. Você escolhe para onde você quer ir. É você que escolhe, não é pastor não, a gente só prega, a gente só alerta para onde você quer ir. Quer continuar no tráfico? Quer continuar na bebedeira?
Quer continuar na planta? Continua, ninguém tem nada a ver com a tua vida não. Mas eu te digo uma coisa, não diga que quando morrer, o Pai te recebeu. Mentira, querido. Não vim aqui te enganar não, vim aqui te falar a verdade, que está na Bíblia. É a Bíblia que diz. Olha o que ela diz: escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Tem muitos aí que estão enganando as pessoas, querido. Tem muitos que estão enganando as pessoas. Mas não adianta não, querido. Não adianta, amado. Porque quem estiver na palavra de Deus não vai ser enganado. Quem estiver na fidelidade com Deus não vai ser enganado. Quem estiver na oração com Deus não vai ser enganado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora pela comunidade aqui, pelo bairro. Que o nome do Senhor venha